Então, cápsula, e nós vamos falar agora das sanções da Lei Magnitsky contra o Alexandre de Moraes, a esposa do Alexandre de Moraes, e o escritório do Alexandre de Moraes e a empresa de holding patrimonial do Alexandre de Moraes. Foi todo mundo para Magnitsky, meu amigo, todo mundo na Magnitsky, lindo de morrer. Vamos entender essa história aqui. Eu já fiz uma live sobre isso hoje, no momento que a informação saiu, porque, lógico, é uma informação muito importante, mas tem um monte de detalhe que a gente só ficou sabendo depois disso daqui. Vamos falar sobre esses detalhes aqui. O importante é isso, tá na Magnitsky, a Viviane Barsi de Moraes, e também a empresa holding patrimonial controlada por ela. Não está explicitamente o escritório de advocacia, porque não precisa. Como ela é societária, é dona de mais de 50% das ações do escritório de advocacia, já é automaticamente incluso no processo. Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Lula de calcinha no sítio de Atibaia, comendo Peter e assistindo a sopa, e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui. Governo Trump impõe sanções financeiras à mulher de Moraes. Está aqui o pessoal da Folha quase que chorando aqui, né? Ai, que não se esperava isso, como é que pode? Viviane é sócia no escritório de advocacia e uma das donas, junto com os filhos, do Lex Institutos de Estudos Jurídicos, que também foi incluído na lista de sanções da lei. A entidade foi fundada por Moraes nos anos 2000, mas depois foi passada ao controle da família, né? O Instituto é proprietário de 11 imóveis, inclusive os imóveis em que o Alexandre de Moraes mora, e outras pessoas ali também, né? E outros imóveis que ele usa também, né? Inclusive, curioso, né? Que ele comprou uma mansão, né? Eu vou te explicar por que ele comprou essa mansão, né? Aí tá aqui, ó, o Scott Bessent explicou o motivo da inclusão dela, o que já estava mais ou menos óbvio, né? Ele falou aqui, ó, Alexandre de Moraes é responsável por uma campanha opressiva de censura, detenções arbitrárias e perseguição politizada, inclusive contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. As ações de hoje deixam claro que o Tesouro americano vai continuar a alvejar indivíduos que provém suporte material para Moraes, enquanto ele abusa de direitos humanos, né? Então, a ação é uma reafirmação do que o pessoal estava falando, que ia continuar perseguindo. E eu sei que muita gente preferia que, não, tem que botar o Gilmar Mendes, tem que botar o Barroso, tem que botar não sei quem. Pessoal, eu sempre falei isso aqui, eu acho que primeiro tem que ferrar muito o Alexandre de Moraes para depois partir para os outros. Porque quanto mais gente você bota na Magnitsky, essa pessoa acabou, ela não tem mais o que fazer, ela já está ferrada. Aí não faz mais diferença. Enquanto essas pessoas não foram sancionadas ainda, há a expectativa de que você pode mudar o voto delas, pode mudar o posicionamento delas. Depois que foi sancionado, não dá mais. Então, o Alexandre de Moraes não tem jeito, até porque o Alexandre de Moraes, como eu falei para vocês, ele vai dobrar a aposta, dobrar a aposta, dobrar a aposta, não tem alternativa. Agora, os outros ministros talvez percebam o tamanho do problema que está acontecendo com eles e resolvam ir para o lado certo da força, né? Está aqui a declaração também do Departamento de Tesouro americano, aqui, ó. Hoje, o Departamento de Tesouro americano e o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros, o OFAC, está sancionando o Lex Institutos de Estudos Jurídicos Limitada, Lex Institute, por apoiar o juiz da Suprema Corte Brasileira, Alexandre de Moraes. De Moraes foi designado pela OFAC por usar sua posição para autorizar detenções arbitrárias e suprimir a liberdade de expressão no Brasil. Também foi designada hoje Viviane Barsi de Moraes, Viviane, a esposa de Moraes, que serve como chefe do Instituto Lex. Ou seja, o que eles estão dizendo é isso. Qual que foi a ligação? Por que eles estão dizendo que a esposa dele é culpada, tão culpada quanto ele? Porque o Moraes mora no apartamento que está em nome de uma empresa, de uma holding patrimonial, familiar. O que é holding patrimonial familiar? Eu já expliquei aqui, é uma maneira que você tem de não deixar os bens que você tem no seu nome, né, para facilitar na questão de herança. Então você abre uma empresa, transfere os seus bens para a empresa, e nessa empresa estão você e seus filhos, e tem a regra da empresa que se você morrer, os seus filhos continuam donos da empresa. Então é muito mais fácil, eles continuam controlando a empresa, é uma maneira de fazer a transição, a herança de forma mais simples, né? Tem algumas holding patrimoniais também em alguns países específicos que tem algumas facilidades adicionais que pode ser usado também para diminuir a quantidade de impostos que você paga e coisa e tal, mas isso é muito usado. Gente rica sempre usou esses truquezinhos, né? Hoje em dia é tão barato fazer que qualquer um pode fazer holding patrimonial, não é uma coisa mais tão complicada de você fazer assim, né? Mas enfim.
Isso, o Alexandre de Moraes fez essa holding patrimonial, a gente já falou sobre isso aqui, nesse Lex Instituto Jurídico, e então ele não é dono de nada, não tem nada no nome dele, nem no nome da esposa dele, tudo está no nome da Lex. E ele não está com o comando da Lex, é a esposa dele que controla a Lex junto com os filhos. Então, ou seja, está claramente mostrando aqui que é um arranjo para proteger patrimonialmente o Alexandre de Moraes, né? Então o que ele fala aqui, ó, a rede de apoio de Moraes. No dia 30 de julho de 2025, o presidente Trump emitiu a ordem executiva 14323, contra as ameaças do governo brasileiro, que explica por que o de Moraes abusou sua autoridade jurídica para alvejar oponentes e suprimir opiniões discordantes do governo. A decisão de Moraes de injustamente condenar o ex-presidente Bolsonaro mostrou seu interesse em continuar a fazer essa perseguição política. As ações de hoje focam naquelas pessoas que provêm apoio financeiro para o Moraes. Então dá para ver que isso também se aplica ao pessoal que perdeu o visto hoje, né? Porque a gente fez um vídeo já falando sobre os vistos, e a gente sabe agora que os vistos foi justamente o pessoal que era auxiliar do Alexandre de Moraes, que estava debaixo do Alexandre de Moraes ali, todo mundo perdeu o visto ali, ninguém mais do TSE vai para Disney agora, né? Aqui, a propriedade nominal de muitas das propriedades do Alexandre de Moraes foram transferidas de Moraes e sua família para o Instituto Lex há mais de uma década. A esposa de Moraes, a Viviane, é a gestora desse instituto e tem sido a única administradora do instituto desde os anos 2000. Junto, o Instituto Lex e a Viviane possuem toda a fortuna da família de Moraes. E aí ele está explicando então por que tiveram que sancionar o instituto e a esposa. Porque o Moraes mesmo não tem dinheiro. Aquilo que eu falei para vocês, até receber. Esse dinheiro que ele recebe do Banco do Brasil, o salário dele mesmo, isso é fichinha para ele, isso é berreca. 40 mil reais por mês, 50 mil reais por mês, tem mais, tá? Porque tem auxílio, um monte de coisa, tem um monte de penduricalho, né? Mas que seja 100 mil reais por mês. Meu amigo, 100 mil reais por mês é dinheiro pra caramba pra mim, é dinheiro pra caramba pra você. Mas o Alexandre de Moraes é fichinha, ele ganha muito mais no escritório dele lá, pô. É lógico que ele ganha muito mais dinheiro com as negociatas do que com o salário dele. Isso é verdade para todos os juízes lá de Suprema Corte no Brasil, né? A Viviane está sendo sancionada de acordo com a 13818, por ser líder do Instituto Lex, uma entidade que mantém as propriedades e que estão bloqueadas já como o 13818, como resultado de atividades relacionadas a essa administração dela, né? Então, ou seja, como a gente mostrou mais cedo, né, tanto o Instituto Lex, aqui o Lex Instituto de Estudos Jurídicos Limitado, foi sancionado no OFAC, e também a Viviane Barsi de Moraes, foram ambos sancionados pela Lei Magnitsky aqui, né? Mas mais do que isso, Paulo Figueiredo lembra aqui, ó, escritório de advocacia Barsi de Moraes também foi sancionado pela Lei Magnitsky. Uma coisa que a imprensa não percebeu ainda, o escritório Barsi de Moraes Advogados também foi sancionado hoje, mesmo sem aparecer nominalmente na lista. Isso acontece porque Viviane Barsi de Moraes, agora sancionada com a Lei Global Magnitsky, detém mais de 50% do escritório. Pela chamada regra dos 50% da OFAC, qualquer entidade que um sancionado tenha participação agregada de 50% ou mais é automaticamente bloqueada. Então, o Tesouro dos Estados Unidos explicita isso claramente. Qualquer entidade possuída no agregado, direta ou indiretamente, em 50% ou mais por uma ou mais pessoas bloqueadas, é considerada por si só uma pessoa bloqueada. Os bens e interesses em tal entidade são bloqueados independentemente da entidade estar ou não listada pela OFAC. Ou seja, o escritório do Alexandre de Moraes agora foi atingido, né? Esse foi o ponto. Eles botaram a punição do Alexandre de Moraes, né, com uma ideia de que não, isso vai retardar a coisa. Ah, o Alexandre de Moraes não quis nem saber, dobrou a aposta. Agora, botaram o Alexandre de Moraes com vontade, no escritório, inclusive, na esposa dele, na holding patrimonial e no escritório. Como a Viviane detém mais de 50% do escritório, não foi necessário sancioná-lo nominalmente. Pelo mesmo motivo, foi necessário sancionar explicitamente o Instituto Lex, onde Viviane detém apenas 25% e os filhos detêm cada um deles 25%, ou seja, ela não tem 50% do Lex. Os nomes dos filhos também estão sendo avaliados pelas autoridades americanas para verificar a necessidade de sanções adicionais, né? Então, ou seja, o que está explicado aqui é que agora a coisa piorou para o Alexandre de Moraes.
havia a discussão se o Alexandre de Moraes ia ficar sem conta ou não. E como eu falei para vocês, o Alexandre de Moraes, o salário dele, né, nem é tão importante assim, né? Agora a coisa fica mais complicada, porque no final das contas, todo o dinheiro do escritório está sancionado. O escritório vai perder a conta bancária aqui no Brasil. Ou melhor, vai deixar os bancos brasileiros numa situação ainda mais delicada, porque agora eles vão ter que cortar o Alexandre de Moraes com vontade lá nas contas correntes dele. Não tem como escapar disso daqui, né? Então essa é a situação. Sim, eles estão ferrados nessa história, né? Aqui está explicando que é o Instituto Lex, punido pelos Estados Unidos com a Lei Magnitsky, como eu já expliquei para vocês, é uma holding patrimonial. Embora tenha o nome Lex Instituto Jurídico, na verdade é uma holding patrimonial, como você bota os seus bens todos no nome de uma pessoa jurídica. Tá? Isso é uma saída que gente rica faz para evitar pagar imposto e para facilitar a transmissão para a herança. Aqui, ó, família de Moraes compra mansão por 12 milhões em Brasília. Aí eu chamo atenção para você nesse aspecto. Eu já tinha falado isso quando saiu essa notícia aqui. Eles já estavam desconfiados que iriam ser sancionados, que a mulher do Alexandre de Moraes seria sancionada e eventualmente as empresas também. Então eles pegaram o dinheiro que eles tinham e compraram um imóvel para proteger esse dinheiro. Por quê? Porque o imóvel, bem ou mal, ele está no nome deles aqui, né? E lembra, a Lei Magnitsky, ela atinge empresas que têm ligação com os Estados Unidos. Os imóveis aqui no Brasil, em princípio, não têm nenhuma ligação com os Estados Unidos. O que o Alexandre de Moraes e o escritório dele, e a esposa dele, e talvez os filhos dele, e as empresas dos filhos dele, o que pode acontecer com eles? Eles podem não conseguir mais ter conta em banco. Então o dinheiro é um problema. Onde é que você vai guardar o dinheiro todo? Né? Ele deve ter um bocado de dinheiro, como eu falei. 12 milhões de reais, meu amigo, mesmo que ele ganhasse 100 mil por mês, você não junta esse dinheiro fácil. Leva muitos e muitas décadas para juntar 12 milhões, 100 mil por mês, se você não tiver nenhum gasto, se você guardar esse dinheiro todo. É porque o dinheiro dele não vem do salário dele, o dinheiro dele vem do escritório de advocacia, né? das negociatas que tem por lá. Então agora ele fez isso já antevendo que ele não ia ter onde colocar esse dinheiro todo dele para guardar isso daqui, né? Agora, isso aqui, você pode dizer assim, tá vendo? Ele conseguiu escapar da Magnitsky? Não, meu amigo, certamente não conseguiu. Por quê? Porque comprar imóvel rápido é receita para perder dinheiro. Né? Ele queria comprar um imóvel às pressas de qualquer jeito. O imóvel vale 12 milhões? Pode até ser que valha, mas para vender isso daí não é tão fácil assim. É o tipo da coisa que ele conseguiu proteger uma parte do patrimônio dele, mas não é uma coisa muito boa. E certamente não foi o patrimônio inteiro, ele manteve alguma coisa em dinheiro. E agora para onde é que vai esse dinheiro eu não sei. Os bancos vão ter que dar um jeito nisso daí, não tem como manter a conta nem dele, nem da esposa e nem das empresas, né? Aí tá aqui, tem mais informações aqui. Esposa de Moraes também sofrerá morte financeira? Pois é, vai sofrer sim, igualzinho o Alexandre de Moraes. Outra coisa que o pessoal tá lembrando aqui, né? O Bessias, atenção Bessias, o governo contratou o escritório de advocacia Arnold Porter Cale Schuller por 19 milhões de dólares para representar a União nessa questão das sanções administrativas, Lei Magnitsky e coisa e tal lá nos Estados Unidos. Gostaria de lembrar apenas que isso não vale para a doutora Viviane Barsi de Moraes, porque ela não é um funcionário público, né? O Alexandre de Moraes, bem ou mal, é ministro do STF. Então, já não deveria ser o correto a AGU agir nesse interesse, porque o Alexandre de Moraes está sendo sancionado por ter descumprido as regras, não por estar fazendo alguma coisa em nome do Estado brasileiro. Mas a Viviane de Moraes não tem nenhuma ligação aqui. Ó. Para efeitos desse contrato, sanções incluem qualquer medida de caráter punitivo aplicada contra os interesses do Estado brasileiro, de empresas e agentes públicos brasileiros. A Viviane Barsi não é agente pública brasileira. Boa sorte para ela. E aqui, ó, aí vem o pessoal da esquerda falando assim, o foco dos Estados Unidos em Moraes frustrou a base bolsonarista que queria que pegasse mais pessoas, né? Eu tenho certeza que muita gente queria mais pessoas sendo pegas, né? O Gilmar Mendes, o Barroso e coisa e tal. Mas eu sempre falei para vocês, eu acho que primeiro eles vão afunilar no Moraes até destruir o Moraes completamente, e aí só então que eles vão começar a aplicar sanções mais severas para os outros. Vão botar a perda de visto, porque perda de visto é uma coisa relativamente leve, né? Mas as sanções financeiras vai focar no Moraes. Por quê? Porque eles querem convencer os outros a mudar de lado. É isso que eles querem, que é o objetivo deles, né? E a maneira da gente sair dessa história é o Congresso votar anistia mesmo, liberar todo mundo, e o resto dos ministros do STF deixarem isso passar, porque aí, meu amigo, pronto, resolvido o problema, né? O Alexandre de Moraes agora já era, meu amigo. Ele e a família dele já estão na merda. E vão ficar na merda por muito tempo. Eles estão achando que quando o Trump sair, que vai resolver o problema e coisa e tal. Aí tem
tem uma outra coisa engraçadíssima aqui. Olha só, o pessoal ficou chateado, o pessoal da esquerda ficou chateado com isso, né? Aqui, ó. Matheus Leitão, o mais grave erro do Trump contra Alexandre de Moraes. Olha que erro gravíssimo do Trump. O Trump errou com Alexandre de Moraes aqui, ó. Não é segredo que a mesma punição dada a Moraes se transformou numa retaliação pelo fato do magistrado ter sido relator do caso da trama golpista, não sei que lá, né? Aí que entra o erro. Uma coisa são ataques coordenados para atingir aqueles que têm resistido ao extremismo de direita do nosso tempo, não sei o que lá. Mas o que a mulher do Alexandre de Moraes tem a ver com isso, leitoras e leitores? Nada! Ela não tem culpa. Ele está botando a culpa na mulher do Alexandre de Moraes sem nenhum motivo. E aí tem duas coisas nessa história. A primeira coisa é que não, ela tem, né? Ela que está protegendo o patrimônio do Alexandre de Moraes, todo mundo viu isso. Tá aí evidente, o Alexandre de Moraes não tem bolota em nome dele. Tudo está no nome da esposa e da empresa patrimonial. Então, evidentemente, para punir o Alexandre de Moraes, tem que punir essas pessoas. Então ela não é inocente nessa história. Ela é cúmplice do Alexandre de Moraes, né? A outra coisa mais clara é o que o Ivanildo lembrou aqui, ó. Lembra da Mariana Eustáquio, que tem 16 anos de idade e tem suas contas correntes, suas contas bancárias bloqueadas, suas redes sociais bloqueadas, ameaça de prisão para sua mãe, passaporte apreendido e foi revistada pela PF dentro da própria casa. Essa menina aqui de 16 anos de idade, por ser filha do Oswaldo Eustáquio. Então, é duplamente errada essa história, porque primeiro, a Viviane Barsi de Moraes, sim, ela é cúmplice do Alexandre de Moraes e merece cada coisa que está acontecendo com ela. E dois, esse negócio de pegar familiar, pegar amigo, pegar irmão e coisa e tal, eu sempre fui contra isso, tá? Eu sempre falei que a gente não deve criticar filhos de políticos e coisa e tal. Mas o caso dela, é claro, o caso da Viviane, ela certamente está ajudando o Alexandre de Moraes nisso daí, não tem o que dizer, né? O caso da filha do Oswaldo Eustáquio, não. Por que a filha do Oswaldo Eustáquio não pode ter rede social? As contas bancárias dela foram bloqueadas. Que história é essa, né? Mais do que isso, um caso ainda mais absurdo, os filhos e a avó da Zambelli, que foram proibidos nas redes sociais também por serem filhos e avós da Zambelli. Não tem nenhum motivo, por nada, né? Foram proibidos por grau de parentesco. Então, meu amigo, quem começou essa brincadeira foi seu amiguinho Alexandre de Moraes, né? O que dá pra ver disso aqui, não, que agora vai ter uma pressão muito forte contra o Trump. Esse pessoal, cara, eu acho muito engraçado, esse pessoal é tão fofinho, cara. Eles acham que vai ter pressão contra o Trump, pro Trump liberar o Alexandre de Moraes agora. Ai, agora que ele pegou a mulher do Alexandre de Moraes, alguém vai fazer alguma coisa. Esse pessoal tá esperando, achando que vai chegar 2026 ou 2028 e o Trump vai perder a eleição, vai entrar outra pessoa, o democrata lá e vai acabar isso tudo. A decepção desse pessoal, quando elegerem o Vance ou elegerem o Marco Rubio, meu amigo, eu quero ver isso. Vai ser muito divertido. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.